Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da UnitCast. Estou aqui com uma convidada muito especial para falar sobre Outubro Rosa, sobre o câncer de mama. É uma grande amiga minha, estou muito feliz de recebê-la aqui. Ela é uma excelente médica, ela é oncologista. Então, eu gostaria que tu se apresentasse, Cissa, para todos. Olá, pessoal. Obrigada, João, pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho contigo, que é um profissional que eu admiro muito também. Então, eu sou a Maria Cecília, sou médica oncologista, Mané da Ilha, nasci aqui, Boa. vou continuar aqui para sempre. Eu trabalho na Viver Clínica Médica, que é uma clínica que há quase 20 anos, né, é especializada no tratamento, prevenção e diagnóstico das diversos tipos de neoplasia. E é maravilhoso estar aqui hoje para falar de um assunto que eu adoro, que é a atividade física, e para um tipo de tumor também que é um dos que eu mais tenho experiência no consultório, que é o câncer de mama. Certo. Então, Cissa, nessa experiência, né, tu já é médica há um bom tempo, eh, como que a atividade física impacta na vida de, por exemplo, uma pessoa que está ou em tratamento ou está num período pós-câncer? Então, a atividade física, ela antigamente era vista, né, assim, será que quem tem um diagnóstico pode fazer exercício? Será que não é melhor ficar descansando, né? Eu sou dessa época É, aí. era vista como isso. Então, hoje a gente sabe que a atividade física ela é importante em todos os cenários, né? No cenário de prevenção, então, para quem não teve diagnóstico, ela vai prevenir, porque ela vai diminuir a obesidade, que é um dos grandes fatores para câncer de mama estudado hoje, né? Uhum, E respondendo especificamente a tua pergunta, né? Durante o tratamento, para quem tem câncer de mama, ela tem um benefício absurdo, comprovado por muitos estudos, né? Porque ela vai uhum, impactar tanto no controle de sintomas, nos diversos tratamentos que a gente tem no câncer de mama. Então, a gente tem os tratamentos mais intensos, como quimioterapia, né? Então, vai ajudar a controlar a ansiedade, pode ajudar, inclusive, em náusea, melhora de sono, né? Melhor tolerância ao tratamento. Naquelas pacientes que estão fazendo hormonioterapia, que é um tratamento que pode induzir menopausa e dar diversos sintomas desconfortáveis, ela tem um papel também. E o que eu acho mais incrível é a questão da redução do risco de mortalidade por conta do diagnóstico, né? Então, a gente vê que existe uma preocupação muito grande. Doutor, o que eu posso fazer para eu ficar curada, né? Enfim, ou então até quem tem o diagnóstico que vai conviver com aquela doença mais tempo, né? O que eu posso fazer para viver bem, para viver com qualidade? Atividade física, né? Parece uma coisa simples, né? E eu digo para os pacientes, assim, às vezes no consultório a gente precisa fazer uma quimioterapia e a gente faz por um benefício de 10%, 12% ou menos, a gente se agarra naquilo e tem estudo mostrando que praticamente se você faz atividade física, se você não é obeso, você tem uma redução de mortalidade aí no impacto da ordem de 30%, 40%, né? Então é um benefício muito importante que a gente não pode ignorar. A gente precisa estimular que as pessoas se movimentem. sim, e nós temos em comum, temos uma amiga que justamente é a prova viva disso, né? Que é a Betina, que Uhum. foi o nosso podcast anterior, né? Ela sempre foi uma inspiração porque ela sempre teve uma alimentação adequada e ela sempre teve uma atividade física, né? Uhum. E tu, como eu sei que tu acompanhaste o caso dela, né? Nós sabemos que o câncer dela era um câncer, de certa forma, é, Bastante agressivo, né? agressivo, Subtipo. né? Uhum. Então, assim, a gente vê que o tipo de tumor, assim, né? Agressividade, tudo isso, acaba não se relacionando com atividade física. Mas o que a gente vê é como o bem-estar pós-tratamento, ele pode ser diferente quando a gente implementa atividade física, né? Então, e como é mais fácil para os pacientes. E aí, usando até o exemplo da Betina, né? Tu vê assim que hoje a gente vê que a sarcopenia, né? Que é a perda da massa muscular, ela é muito maléfica, né? Os pacientes que já chegam para fazer um tratamento, por exemplo, de quimioterapia, que eles têm uma massa muscular já ruim, a gente sabe que o tratamento vai impactar muito na vida deles, né? Então, quando a gente tem uma paciente que já tem uma massa muscular melhor, ela vai tolerar isso melhor. E a recuperação depois, porque o tratamento acaba debilitando as pacientes também, né? A recuperação depois, ela é muito melhor, ela é muito mais rápida. Então, é exemplo do caso da Betina, que hoje
treina, faz atividade física, né? E, obviamente, a vida dela é muito melhor e a chance de cura dela aumenta porque ela tem uma vida ativa, né? Ela cuida da saúde, ela faz atividade física. E, com certeza, o impacto, né, do quanto uma quimioterapia pode atrapalhar a vida de uma mulher depois, ele é menor para aquela mulher que tem um estilo de vida saudável. Sim, até porque, já tomando um pouquinho, né, dessa conversa, eu treinei a Betina, né, no momento que ela estava com câncer e pós-câncer dela, né? E em todo momento, as condutas foram diferentes do que nós tínhamos como a conduta durante o câncer ou pós-câncer. Ou seja, eu tive que aumentar as intensidades porque ela estava extremamente bem, né? O corpo dela estava suportando muito bem as atividades e eu comecei a tratar ela como uma pessoa sem doença, uma pessoa... Mesmo durante a fase de uma quimioterapia vermelha, que a gente diz, quimioterapia Aham. mais intensa, né? Porque ela realmente tinha uma reserva, né? Então, Exato, ela tinha uma reserva, perfeito, né? Só que assim, não adianta a gente falar sobre atividade física, parece uma coisa muito... É muito ampla a atividade física. Existem vários tipos de atividade física. Assim, qual é a atividade física ideal? Qual é a quantidade de vezes? Né? O que tu considera como extremamente saudável, como até talvez um melhor remédio na atividade física? tá. Então, até tu falando em remédio, né? Fazendo o link, uma coisa que eu acho muito legal, assim, que a medicina, ela existem, né? A gente tem as medidas farmacológicas e as medidas não farmacológicas, né? E isso é uma grande revolução, assim, né? Porque a gente vê que antigamente a gente achava que não, remédio para tudo, e isso não é uma verdade, né? Então, até dentro do câncer de mama, enfim, as medidas não farmacológicas, elas são tão importantes quanto as medidas farmacológicas, né? E aqui a gente tem a atividade física como um dos pilares, né? Então, em relação à quantidade, né? Pensando em prevenção, o que a OMS recomenda são 150 minutos por semana, né? Que daria 30 minutos aí, 5 vezes por dia, né? Sim, Por semana, sim. isso. Né? Então, mais ou menos isso, né? E para a questão de efeito colateral, né? De tratamentos, de hormonoterapia, de menopausa, esse número também é adequado, né? Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui são 2 pontos que eu vejo como preponderantes, que eu vejo que as pessoas não sabem, né? Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Então, o primeiro deles, tá? Qualquer movimento que a gente faça, a gente vai ter um benefício importante na nossa saúde, né? Certo. Então, a gente tem o perfeccionismo. Não, eu vou fazer certinho várias vezes por semana, e a gente tem o mínimo, que é o que a gente consegue entregar, né? Certo. Então, vamos falar isso em toda a medicina, tá? Então... Não está só Não, tô no falando, câncer. não Tá tô no falando... câncer. Por exemplo, às vezes eu chego, essa semana eu atendi uma paciente no consultório, câncer de mama, ela tinha 100 quilos, já tinha passado por vários médicos e brigava com eles, porque estavam sempre falando, não, porque você tá com o peso acima e aquela coisa. E eu sempre tive uma abordagem com ela um pouco, assim, menos invasiva, dizendo, olha, a gente precisa diminuir cada um. E aí ela perdeu 12 quilos num período de 1 ano, né? Aí ela comentou que ela foi num cardiologista e ele ficou brabo com ela, que ela estava super feliz, mas que ela ainda estava muito acima, que ela ainda estava longe da meta dela. Então, assim, hoje a gente sabe que, assim, ó, esses 12 quilos que ela perdeu fez muita diferença. Acredito. Muita. Já em relação à saúde, tem um impacto absurdo em relação ao desenvolvimento de diabetes, é provado isso, né? Então, a gente precisa também valorizar o que o paciente faz, né? E então, voltando ali, então qualquer exercício que se faça, ele vai ter impacto, né? Então, e isso é aquela coisa de diminuir o Uber, fazer as coisas a pé, né? A mudança de comportamento Mudança de mesmo. comportamento global, né? O nosso corpo não Perfeito. foi feito para ficar parado, né? A gente foi feito para sair andando, né? Então, claro que, claro que qualquer atividade física, mas o ideal, então a primeira coisa é que as pessoas saibam que se mexer é melhor do que não se mexer, né? Perfeito. E a segunda é o seguinte, né? Eu vejo muita gente chegando, principalmente os mais idosos, né? Não, eu caminho, doutor, eu saio para dar caminhada 5 vezes por semana, caminho todo dia, tá? E ele tem prazer naquilo. E é uma pessoa que, se falar isso para ela, não, mas vai 2 vezes por semana na academia fazer uma musculação, ela também vai.
mas ela acha que o impacto está sendo igual porque ela está caminhando. Então, assim, é preciso urgente, né, que a população saiba a importância do exercício resistido, né? Tanto como, quando falam em exercício resistido, é exercício com carga. Então, quando for pensar numa combinação perfeita e ideal, seria fazer atividade física aeróbica, né, aeróbio, um Sim. tempo, misturado com resistido. E por quê? Com exercício de força. Exatamente. Por quê? Porque o exercício resistido, ele vai melhorar a nossa massa muscular. E a troca dessa massa muscular é importantíssima para a prevenção de fratura, osteoporose, né? Fortalecer com o tempo, os nossos ossos vão envelhecendo, a gente precisa melhorar ali a musculação. Eu digo que é uma poupança, né? Eu escutei alguém falar isso em algum lugar, eu achei maravilhoso. Assim, é uma previdência, praticamente. Começar a fazer exercício. E mesmo quem é idoso, né? Isso é muito louco. Quem é muito idoso e começa a fazer exercício físico tem impacto. Impacto a qualquer momento. A qualquer momento, né? Então, a gente tendo ali essa poupança e aqui a questão da musculação, ela vem como uma coisa que as pacientes, para câncer de mama, já que hoje o intuito é Outubro Rosa, né? A gente vê que muitos tratamentos induzem a menopausa e até as próprias mulheres que estão na menopausa que referem muito essa questão de meu corpo mudou, eu como a mesma coisa e eu tô engordando, como pode isso, né? E a única atividade física que vai ajudar nesse contexto é a musculação. Porque a musculação vai aumentar a nossa taxa de metabolismo, que na menopausa, induzida por medicação por câncer de mama ou na menopausa natural, também tem queda do metabolismo, né? A gente precisa acelerar. Pela falta de estrogênio, a gente vai diminuir esse metabolismo. Então, a gente tem que aumentar esse metabolismo basal, né? E a musculação, a gente vai treinar aquele músculo de maneira resistida e daí mesmo em repouso depois a continuidade daquele tecido muscular ali trabalhando. Então aumenta o metabolismo. Então o exercício resistido vai ajudar no emagrecimento e vai ajudar nessa questão do metabolismo que é tão importante nesse cenário. Sim, e até a respeito da sarcopenia que nós estávamos falando antes, existe um dado que a partir dos 30 anos de idade nós vamos perdendo 1% da nossa massa muscular por ano. Ou seja, a pessoa que não, logicamente, ela pode iniciar em qualquer momento, mas se ela não fizer atividade física, aos 80 anos ela tem 50% a menos de massa muscular. É muito, né? É muita coisa, né? Até porque a massa muscular, como você estava falando, ela é um remédio que ajuda, né? Que é um meio não farmacológico de auxílio e até a questão da autonomia, né? Como pessoa, né? Como que eu quero envelhecer, né? Sem dúvida. Como que eu quero envelhecer. E agora tu falou de sarcopenia, eu lembrei de uma coisa importante para comentar também. Antigamente, os estudos, eles usavam o IMC como... Sim, o IMC era uma base de... Para dizer, então tem estudo comprovando que mulheres com IMC acima de 30, 10 anos depois do diagnóstico de câncer de mama, tem um aumento de recidiva, maior chance de morte por conta de câncer de mama. Hoje a gente sabe, obviamente, que quanto maior o IMC, pior, né? Mas os estudos, eles estão se transformando um pouco, né? O que está se avaliando é a sarcopenia. A sarcopenia está sendo avaliada e não mais o IMC. Não mais o IMC, né? Tamanha a importância dessa questão da massa muscular. Porque, assim, aquela mulher magrinha, né? E daí avalia por tomografia, vê que realmente o tecido adiposo é muito maior do que o tecido muscular. Então, às vezes, a pessoa não tem um IMC tão grande. Ela é magra, mas a massa muscular dela é baixíssima. É que a gente chama de falsa magra, Falsa magra, isso. Exato. E aí, isso tem um impacto, sim, na chance dessa pessoa evoluir, né, para várias doenças, né? E a questão do peso, da massa muscular, começou muito com as doenças cardiovasculares, com diabetes. E hoje em dia, isso está totalmente em alta nas diversas neoplasias, né? Então, a prevenção de todos os tumores, né? Atividade física. Então, é de graça, né? Sem efeitos colaterais. Sem efeitos colaterais. Então, assim, basicamente o que a gente precisa é ter disposição, né? Sim, tem que ter força de vontade. A cabeça tem que estar boa, né? Isso.
Então, só que lógico, né? Você como médico oncologista Uhum. também não pode só depender da atividade física. Você tem os teus outros meios, os farmacológicos, que você também trabalha e que Sim. ajudam, né? Até para não criar uma falsa ideia de que Só. eu estou com câncer, vou só fazer atividade Sim, física. Não, exatamente. existe um tratamento que também precisa ser feito, né? Além da questão da prevenção, né? Eu não sei Uhum. qual é o índice, a cada 6 meses, a cada um ano, uma mamografia. Então, aliar farmacológico com não farmacológico é o padrão ouro, né? Perfeito. Então, aproveitar o Outubro Rosa aqui, a gente já falar o principal objetivo do Outubro Rosa, que é alertar as pacientes sobre o diagnóstico e como fazer isso, né? Então, além da prevenção, dos métodos que a gente vai usar para prevenir, mas métodos diagnósticos, então, agora. Então, a partir de 40 anos, mamografia anual, Anual. né? Então, isso Perfeito. olhando a população em geral. E aqui, que eu digo assim, o óbvio precisa ser dito, Com né? certeza, com certeza. Tem paciente que não quer fazer mamografia, quer fazer ultrassom. Não, gente, né? Há uma troca da densidade do tecido mamário com o passar do tempo e o exame que se mostrou comprovadamente eficaz para o diagnóstico precoce é a mamografia. É o exame mais importante, né? Então, de maneira geral, obviamente, um paciente no consultório pode ser que para ele o ultrassom seja melhor, então por isso tem que fazer acompanhamento médico. E aqui, aquelas pacientes que têm uma história familiar positiva ou que possam ter chance conta genético, né, um fator genético. Hoje, 10% mais ou menos dos cânceres de mama são associados a fatores genéticos, né? Então, são problemas que nascem com a pessoa e aumentam a chance dela ter o tumor. Então, aí ela vai ter o diagnóstico antes dos 40 anos. Mas veja, isso são 10% dos casos. Os outros 90% são ao acaso, né? E os fatores de risco são obesidade, envelhecimento. Então, por isso que, a partir dos 40 anos, a gente tem que fazer essa prevenção. Então, para essas pacientes, a gente individualiza. As que têm os problemas genéticos, talvez a gente tenha que fazer os exames antes. Mas, de maneira geral, é a partir dos 40 anos a mamografia anual. Mamografia. Uma das minhas missões como médica, além de tratar, é trazer qualidade de vida. Que eu acho que quando a gente tem um diagnóstico de câncer de mama, né, a vida vira de cabeça para baixo, né, qualquer tumor. Com certeza. E eu acho que o médico que consegue tentar deixar a vida da paciente o mais normal possível e trazer qualidade de vida, ele tem um diferencial, porque isso é muito importante, né? Então, isso é a minha missão. E atividade física faz isso. Então, esse teu convite é muito bom para mim, porque eu consigo levar essa informação, que para mim é uma das coisas mais importantes dentro da minha carreira, né? Que é levar, fazer as pessoas entenderem o quanto a gente pode modificar aí um diagnóstico quando a gente tem qualidade de vida. Obrigada, João, Perfeito. Eu também. que te agradeço também por todo o carinho, querida. Um abraço, até logo, Valeu, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.